Como é que eram feitas as composições da banda e o quanto você contribuiu para a criação do Bestial Devastation e do Morbid Visions e também do Esquizofrenia, que você participou de parte da composição, né? Exato. Eu acho que é muito difícil mensurar, mas assim, eu diria que meio a meio ali, né? Eu e o Max trabalhando nas bases, é meio que isso, só que é meio que o que eu faço hoje, só que ao invés de ter WhatsApp, era presencial, a gente estava um do lado do outro, ele mostrava uma base, eu mostrava outra, às vezes eu trazia uma música quase pronta, né? A Troops of Doom mesmo tem muita coisa que eu já trouxe pronta, muito ali, chupando muito ali as ideias do Celtic Frost e do Black Sabbath, né? Da Symptom of the Universe, músicas assim. Então, e aí o Max continuava, né? Quer dizer, eu não sei exatamente qual base é minha ou dele, né? Mas aí ele continuava e tudo, a gente passava isso para o Paulo, passava para o Igor botava a bateria. O Max dava muita ideia de bateria, ele entendia muito de bateria e ele queria ser baterista da banda, inclusive, no início. E aí acabou que eles fecharam nesse formato aí do ele na guitarra vocal e o Pô, Igor na ainda bem, né? bateria. Ainda bem. E tem até uma história bacana, assim, a banda predileta deles, assim, os dois ouviam muito quando a gente se conheceu, era Van Halen. E era muito por causa dessa pegada do batera e do guitarra Dos ser irmãos. irmãos, assim, sabe? E o Van Halen ser meio que o sobrenome dos caras, né? Então, eles tinham essa pegada, assim, de montar uma banda dos dois irmãos e tudo, um na batera e uma na guitarra. E o Max não cantava até então. Uma música que eles já tinham pronta, que a gente mexeu um pouco nela, eu lembro de eu estar mexendo nela do meio para frente, era Antichrist. Ela ainda era a única música que o Sepultura tinha antes de eu entrar, o resto era só barulho mesmo, não tinha nome, era uma zona. Mas assim, a Anticristo, que chamava Anticristo, era em português, na época do Wagner ainda, era uma música, se eu não me engano, a letra era do Wagner, era uma música muito parecida com o que ela é hoje, com o que ela foi registrada no Bestial ali. A gente acrescentou algumas ideias nela e tudo, que ela era pequena e repetia muito. No Mob Divisions, a mesma coisa. E aí a gente já estava mais escolado, a gente já tinha uma maturidade bem maior do que no início da banda. No Mob Divisions, a gente já teve um budget maior da Cogumelo para fazer uma gravação em São Paulo, no estúdio muito profissional, com um cara produzindo bacana e tudo, que foi o Zé Luiz. Até conversei com ele hoje, inclusive, o Zé Luiz. E ele nos ajudou muito. Então, já é um disco que tem uma qualidade muito melhor e tudo, apesar de ter seus defeitos ali, muito pela nossa falta de prática, muito pela falta de prática de todo mundo envolvido, inclusive, até dos estúdios, né? Ninguém conhecia aquilo que a gente estava fazendo, né? Quando a gente ia gravar guitarra, o cara falava assim, ó, botar uma guitarra pesada lá, Barão Vermelho. Aí a gente fala, não, tem nada de Barão Vermelho. Barão Vermelho é uma bosta. Não é, aquilo nem é guitarra, aquilo é teclado. Guitarra é isso aqui, ó. Aí os caras, nossa, você vai queimar um amplificador, você, não, mas tá sujo demais. É isso aí, é sujo mesmo que a gente quer. Então a gente teve que ensinar e aprender, foi um processo de aprendizado e de ensinar para os produtores, para os técnicos de áudio, para as pessoas, tanto de estúdio quanto de show. Por várias vezes a gente ligava a guitarra no Marshall do show e o dono do som vinha, desligava e levava o Marshall embora. Falava, não, vocês não vão tocar desse jeito na minha caixa, não. Ela não aguenta isso, não. E a gente, é claro que aguenta, o Van Halen toca com essa caixa, o Kiss toca com essa caixa, Metallica usa essa caixa, como é que não vai aguentar? Não, essa caixa não, você está doido, vocês estão botando o som da guitarra muito estridente, muito sujo, muito agressivo, isso aí não pode, não. Então as pessoas achavam que era isso, que heavy metal, as guitarras tinham que ser Barão Vermelho e mutantes, assim. Aí, com o tempo, as pessoas aprenderam isso, né? É claro que hoje a gente já tem um mercado consolidado, as pessoas já aprenderam e tudo. Mas para isso foi necessário as bandas como Sepultura, como exemplo, começarem a serem produzidas por pessoas lá de fora, né? Pegar produtores que já estavam dentro de um mercado consolidado já nos anos 80, né? Por causa do Slayer, do Metallica, do Creator e etc. E esse mercado lá fora andou mais rápido, né? Aí, então é isso, assim, a gente, em termos de composição, era muito dividido, assim. Era um pouco meu, um pouco do Max, passava as bases para o Igor
botar a batera. E o Paulo também. O Paulo sempre dava poucas ideias, mas sempre pegava as músicas ali rapidaço e tudo, não errava ao vivo nem fudendo. E a gente ia levando, assim. Eu errava ao vivo direto, assim, porque a guitarra era complicado, o som era uma bosta, né? Então, no Esquizofrenia, eu escuto Esquizofrenia, eu sei algumas bases que eu fiz. 2 que estão numa música X, aí a terceira, que era da mesma música, passou para a música Y. Então, assim, quando o Andrés entrou, o Andrés já era tecnicamente muito superior a mim como guitarrista, ele já entrou e já pegou alguma coisa pronta, mas ele fez ali 60%, 70% do álbum, foi colocando coisa dele e uma técnica muito mais apurada, né? Então, os solos, ele colocou os solos dele e tudo. Então, já é um disco que tem uma técnica melhor, assim, né? E também já tem uma produção de estúdio melhor, porque os caras de estúdio já estavam mais escolados também.